Você já se perguntou o que uma marca precisa ter para ser considerada de luxo? Uma dica: não é só o preço. Descubra o que mais no programa de hoje. Olá pessoal, eu sou Caio Corraine e está começando o Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da SPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Golden, Premium, Luxury e Diamond são palavras usadas para designar algo luxuoso. Mas o que está por trás desses termos? E o que parece luxo, mas não é? É o que a gente investiga em uma conversa com a Catherine Brown, coordenadora da graduação em Comunicação e Publicidade da SPM e curadora do Hub de Luxo da SPM, e Cristina Proença, coordenadora da pós-graduação em Negócios e Marketing de Luxo Contemporâneo da ESPM. Kate e Cris, sejam muito bem-vindas ao Lifelong Cast. Muitíssimo obrigado por terem aceitado o nosso convite. Obrigada, Caio. Obrigada a vocês. Eu queria começar a nossa conversa meio que no inverso, porque como a gente vai falar, né, do setor de luxo, eu queria começar falando o que não é luxo, né, mas parece, eu me refiro, por exemplo, a algo que as pessoas associam ao mercado, pagam caro, mas que na prática não faz parte do segmento. Eu queria começar contigo, Kate. Nossa, pergunta muito boa. E é uma pergunta que ela norteia também a gente aqui na SPM na discussão, Caio. Porque a percepção do consumidor brasileiro sobre luxo, infelizmente, foi uma percepção construída talvez até de uma maneira equivocada. O que eu quero dizer com isso? Não é por parte de falta de entendimento do consumidor, mas sim por parte das marcas que se disseram ser luxo e se classificaram assim, e elas eram premium. Ou elas eram até marcas muito inferiores a marcas premium. Então, existe na literatura hoje uma discussão muito interessante sobre premiumization, a oportunidade que existe para marcas criarem categorias premium de produto, assim como existe o contrário, o luxification, que são marcas premium, que também têm a possibilidade de talvez construir um posicionamento de luxo. Mas é eu talvez construir um posicionamento, porque compor esses elementos que compõem a construção de um posicionamento de luxo é o que diferem e fazem o consumidor de fato entender o que é e o que não é luxo. Mas as marcas, de alguma maneira, elas foram usando o termo erroneamente, principalmente o termo premium. A gente tem alguns exemplos de setores, de produtos, de serviços que a gente enxerga essa linha um pouco mais borrada? Como que a gente está nesse sentido? Acho que a Cris pode me ajudar nessa, mas eu vejo que o setor de moda, de vestuário, calçados e artigos pessoais, foi um setor que causou essa confusão também, né? No uso, no emprego, às vezes, não correto do termo premium. E se retendo a premium, porque o luxo tem características que um negócio premium, que uma marca premium não tem. Então, né, a inacessibilidade do luxo, dificuldade de acesso por parte, então, tanto de preço quanto de canal. Eu não vou vender o produto em todos os lugares. Já um produto de moda premium, eu posso vender ele em muito mais lugares do que eu vendo uma moda de luxo. Então, para mim, o setor de moda foi um setor que fez essa confusão. O setor de beleza sempre teve muito claro, né? O que era premium e o que era luxo para ele. Já é mais bem definido. Eu acho que além dessa questão do setor de moda ter causado essa confusão, uma mesma marca ao longo da história, ela surfou um pouquinho entre o luxo e depois ela se tornou mais acessível, chegando ali perto do premium, e depois ela tenta reequilibrar novamente. Então, você tem muito também esse movimento das marcas que ajuda a confundir, né? O que é premium, o que é luxo. E eu acho também que, assim, ao longo das décadas aí, aquilo que antes era um universo super simples, né, que a gente conseguia delimitar muito bem, ele foi ficando heterogêneo e muito mais complexo, porque você começou a ter essas camadas, como a Kate estava falando, né, que você começa a questionar o que é, o que não é luxo. Então fica mais difícil realmente você perceber. Para você classificar uma marca, eu acho que tem que olhar muito bem esses pilares todos do luxo, né, que
A gente realmente acredita que vão trazer esse produto e fazer com que o consumidor perceba realmente como um produto de luxo, né? Só assim, começando a sua pergunta do preço, né, que você comentou, o preço ele vai ajudar a posicionar, mas ele não vai ser o único fator que vai colocar nesse... E aproveitando que vocês trouxeram, né, essa questão desses pilares, da definição, de como que a gente, né, efetivamente entende que uma marca ela faz parte desse segmento, o que de fato então é luxo? Né? Essa questão de, não, beleza, você não tem acesso, números limitados, o que vocês trazem para que a gente pudesse, de certa forma, passar para quem está nos assistindo nesse momento, que porventura estão curiosos para trabalhar com esse segmento, para entender mais esse mercado, para ver com que tipo de clientes B2B, B2C que eles vão ter que entrar em contato, como que a gente consegue então colocar essas considerações? Queria que você começasse, Cris. Caio, eu diria assim, uma característica que é super importante é que seja algo único, sabe? Quanto mais percebido como único, mais ele vai ser facilmente associado ao luxo, né? Por isso que as coisas altamente personalizadas, elas são mais facilmente, né, associadas ao luxo. E aí vem uma característica que eu acho que é muito importante, que é a exclusividade. Então, eu acho que assim, é ponto pacífico, né, que as marcas de luxo, os produtos de luxo, eles devem ser exclusivos. E essa exclusividade, ela pode ser trabalhada de várias maneiras. Então, desde o próprio produto, né, que você pode ter, por exemplo, matérias-primas muito específicas, muito selecionadas, né? Você pode ter no processo de produção alguma técnica, algum savoir-faire, né? Algum know-how que seja muito difícil e que só aquela marca consiga desenvolver, também é uma maneira. Como a gente já falou, o preço sem dúvida, ele vai ajudar a posicionar a marca nessa esfera, né? E eu diria também a distribuição, né? Então, se eu encontro a marca em cada esquina, a minha percepção é de que, poxa, peraí, é luxo isso? Como pode ser tão facilmente acessível, né? Então, eu acho que essas seriam, assim, pilares muito importantes, que aí eles vão convergir, por exemplo, para outras nuances, como a personalização cada vez maior, como a experiência, porque o momento de compra ali vai ser fundamental, ele que vai aumentar o produto, né, fazer com que crie esse link, esse vínculo com a marca, né? Então, eu acho que esses são os fatores que são mais importantes. Sim, quer complementar aqui? Eu acho que tem alguns pontos que vale destacar, que, por exemplo, o luxo, ele cuida muito da marca. As marcas de luxo, ela tem muita preocupação com a imagem da marca. Então, em todas as frentes, tanto em termos de direitos de uso de imagem, marcas e patentes, né, registros quando essas marcas vão para outros países. A gente tem caso, por exemplo, da Burberry, quando ela chegou no Japão, no século passado ainda, ela chegou lá e já tinham registrado a marca Burberry. E aí, o que você faz? Né? Então, você tem que esperar aquele registro vencer. 30 anos depois, ela conseguiu registrar a marca no Japão, sendo da matriz. Mas até então, ela desenvolveu uma sublabel ali, que era o Burberry Black, porque era a marca que atendia o mercado japonês. E não era só Burberry. Então, o luxo, ele cuida da marca, ele investe muito em inovação e P&D, e não é só no processo produtivo, artesanal e mais elaborado, mas também em desenvolvimento de novas tecnologias. E aí a gente entra em matéria-prima, a gente entra em serviço, a gente entra nos devices que a gente começa, né, a usar por aí, que você olha e fala, nossa, olha isso, por que custa tão caro? Então tem todo um atributo e muito tempo de desenvolvimento ali. Essas marcas também, o mercado de luxo, ele tem cada vez mais cuidado tentado ter mais cuidado no relacionamento com o consumidor. Então, nessas experiências e nas estratégias de relacionamento que ele faz. O consumidor de luxo, ele espera um nível de serviço que não necessariamente é o nível de serviço que vai ser oferecido num café premium. O serviço de um hotel de luxo não é o serviço de um café gourmet. E aí começa a vir a confusão, né, de novo, desses conceitos e do mau uso de tudo, do mau emprego desses termos. Então, o luxo, Caio, ele tem algumas
esse conjunto de características que a gente também não pode esquecer aqui de falar de herança de marca, né? Você fala, mas tem marcas novas de luxo? Tem, mas que constroem e que cuidam muito bem de todos os outros pilares para reforçar essa fraqueza da herança, do time, do tempo de existência. Porque o luxo durante talvez, né, até muitas décadas foi associada à marca tem que ser antiga. Sim. E não necessariamente. Exatamente. E falando do mercado, né, vamos discutir como que esse segmento ele está nesse ano, né? Que tipo de negócios que vocês, então, a gente já discutiu sobre moda, a gente já discutiu sobre alguns outros exemplos, mas que tipo de negócios que fazem parte desse mercado? Vocês têm alguns números, informações que vocês podem trazer para dimensionar efetivamente esse setor para quem não o conhece, para quem não trabalha com ele, para quem está curioso para justamente, ok, quais são as marcas, qual que é o tamanho mesmo, né, desse setor, principalmente quando a gente vai trabalhar no Brasil e no mundo. O que vocês trazem para mim? Olha, a gente começou pela moda, falando de moda, né? E geralmente é o segmento que é mais facilmente associado ao luxo, né? Porque Sim. As marcas, elas têm um awareness muito global, as pessoas conhecem, é fácil de associar, né? Então, realmente, moda é muito importante. Mas quando a gente pensa em luxo, a gente está falando também, por exemplo, de automóveis, tá certo? A gente está falando também de hotelaria. Então, aí eu estou falando dos 3 segmentos, porque a gente tem estudos da Bain & Company, que é uma das empresas que fazem o estudo mais assim, acompanhado e referenciado no mercado, que ela coloca lá que o mercado gira em torno de 1,5 trilhão de euros, perdão. Então, a gente pega um primeiro segmento que é muito forte, que é o de automóveis, que vai com 40% do mercado. Depois tem esses bens de uso pessoal, que a gente chama, que aí a gente está falando não só de moda, mas a gente está falando também de beleza, de joalheria, né? Relógios, que é uma categoria super forte. Exato. Então, está tudo aqui, que aí a gente está falando de 360 bilhões de euros, mais ou menos. E aí vem a hotelaria como terceiro grande segmento, né, que fechou 2024 com ao redor de 240 bilhões de euros, tá? E que teve uma recuperação, porque assim, com a pandemia, obviamente foi o segmento que mais sofreu. Exato. E nesse último estudo, pela primeira vez, ele recuperou e cresceu 15 a 20% comparando com 2019. Então, esses 3 segmentos são muito fortes, e aí você tem outros que são menores, como você fala assim, de arte, como você fala de private jets, de cruzeiros, de móveis e homeware, né? Então são 9 segmentos que eles acompanham nesse estudo que é global. Aí, quando você veio para o Brasil, com o mesmo estudo da Bain, né, eles fizeram esse estudo em 2022, eles também trabalham com 9 segmentos, mas eles trabalham um pouco diferente. Então, eles colocaram ali, que eu acho muito interessante também de acompanhar, o setor imobiliário, que está em... Então, assim, a gente aqui movimenta 74 bilhões de reais, né, sendo o maior segmento, o segmento de moda, com 18 bilhões. Depois, a gente tem o imobiliário, com 17. Depois, automóveis, com 15. E com 13, também um outro segmento diferente, que é o segmento de saúde. Exatamente. Como assim? Pois é. Esse turismo médico de luxo no Brasil e o serviço médico, o serviço de saúde com foco e posicionamento no consumidor de luxo, ele tem crescido de maneira exponencial. E é uma das grandes oportunidades que existe. E aí a gente, eu acho que cabe um cross aqui teórico, Caio, teórico e realidade, que é, Capo Ferrer fala que as marcas de luxo têm que ir onde a demanda está. Então, onde está o seu mercado? E aí a gente fala de Brasil. Olha o tamanho desse negócio, né? Então, quando a gente traz para a realidade brasileira, a meu ver, talvez um pouco mais otimista, né? Muito otimista, é de um gigantesco potencial, principalmente para esses setores destacados pela Bain, na interiorização do país, né? A gente tem novos polos de consumo surgindo. Não é um consumo de luxo hoje centrado e nem oferta de serviços e tudo mais centralizado na tríade antiga que era São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Então a gente tem uma explosão desse consumo
e, consequentemente, impulsionando, a gente consegue ver nitidamente esses exemplos dos setores que a BEM destaca. Então, imobiliário, onde está crescendo, os carros de luxo que a gente vê vendendo pelo interior do Brasil inteiro, né? E a parte de saúde e estética que está muito forte. E aí, só complementando também, que até 2030, a BEM prevê crescimento anual de 6 a 8% do setor. Então, assim, muito forte. É por muito isso que a gente forte. vê, quase dobra o faturamento até 2030. Exato. Né? E então que a gente vê esse movimento das marcas também, né? Porque você perguntou como é que está esse setor em 2025. Em 2024, quando a gente pega esse grande segmento aí de bens de uso pessoal, eles ficaram meio que empatados por uma série de fatores, tá? Então, o que elas estão vendo? Que também podem ir para mercados que talvez sejam menores, mas que tem um potencial de crescimento que a Kate estava comentando muito grande. Exatamente, é isso que eu queria, né, ouvir de vocês em relação às oportunidades e também os desafios do setor de luxo em 2025, né? Porque, como vocês mencionaram, o nosso mercado interno, ele é um pouco diferente, né, do que a gente tem lá fora. Vocês me trazem algumas informações que eu realmente eu não fazia ideia que a gente tinha essa questão de, né, do mercado de saúde dentro, né, da categoria de luxo. Tem alguns desafios que vocês entendem que, para a nossa realidade, esse mercado ele precisa ultrapassar para que a gente possa ter uma maior representatividade, esses números ficarem ainda mais interessantes? O que vocês me trazem em relação a um panorama de, ok, 2025 a gente está olhando mais ou menos assim? Olha, Caio, eu acho que tem uma grande oportunidade no setor imobiliário, de empreendimentos imobiliários, porque é ali onde tem um grande investimento predestinado, porém, também com um grande risco. E aí que eu acho que vem o desafio. Porque não necessariamente essas associações de marcas entre construtoras e marcas de luxo, elas trazem todo esse valor agregado, né, de fato, que pretende-se que o consumidor perceba. Então, eu acredito que tem um desafio grande dessas marcas que não são luxo e buscam essas outras marcas de produtos e serviços para a Colab, para tentar melhorar seu valor de marca, de fato conseguirem não se distanciar do que aquela marca que eles estão emprestando o DNA faz. Então, mas eu sou uma construtora e eu preciso... Não, mas você tem parceria com a marca X. Então, siga esse DNA, respeite tudo isso em todos os elementos. Esse storytelling precisa estar muito bem amarrado. Eu vejo também que existe no mercado brasileiro ainda, e eu não sei se é um problema para 25, mas com o número de marcas internacionais que tem vindo para cá, é a necessidade de regionalização de serviços e operação. A Cris é professora da disciplina de operação aqui na Pós de Luxo, ela pode falar melhor, mas ainda eu vejo um serviço que não foi feito para o brasileiro. Uma comunicação que não foi pensada no brasileiro, falando das marcas internacionais, né? Justamente o que eu ia falar com relação ao desafio, né? Eu acho que o grande desafio é formação de gente para trabalhar nesse mercado. Principalmente se a gente fala, né, desse foco nos serviços, que a gente falou de vários setores aqui que são mais relacionados a serviço do que a produto. Sim. Você precisa ter esse fator, né, humano que ainda é muito forte e muito demandado pelos clientes, né, no mercado de luxo, muito bem trabalhado. Então, é que a gente fala da educação, né? Da educação. Então, educar o cliente é uma coisa, porque muitas vezes o cliente não está preparado também para aproveitar todo o potencial, tudo aquilo que a marca oferece, né? Então, ele tem que entender melhor o que a marca oferece, mas antes disso, quem está lá na ponta com ele, né? Porque senão você trabalha toda uma cadeia, todo o branding que a Kate falou ali atrás, e você chega no momento da venda, do contato com o cliente, e aquilo vai para água abaixo. Exatamente. Queridas, finalizando a nossa conversa, vamos fazer aí um pequeno exercício de futurologia para a gente pensar um pouquinho sobre tendências, né, desse mercado. O que vocês imaginam que a gente tem aí para os próximos anos, alguns setores específicos que estão começando a se desenvolver no Brasil e que eles tendem a ter um crescimento expressivo? O que vocês me trazem em relação agora aos... Obviamente que se a gente tivesse todas as informações, a gente, né, não estava aqui, a gente estava, né, ganhando muito dinheiro em Dubai, sei lá. Mas o que vocês enxergam nesses próximos anos em relação ao mercado?
A gente estava discutindo essa semana sobre o tema dos eventos que a gente vai construir aqui esse ano na SPM, o evento do Hub de Luxo é um deles. E a gente vai falar sobre CRM experiência, justamente com essa grande provocação de olhar o consumidor de luxo e olhar os dados. Eu preciso olhar dados. Só que a gente tem um entrave muito grande, Caio. Não necessariamente o consumidor de luxo está disponível para essa troca de informações. Por diversos motivos que talvez alguns caibam muito mais à nossa cultura, como segurança e tudo mais. Eu não quero expor, eu não quero meu nome, né? Eu não quero meu nome de maneira nenhuma relacionado a esse tipo de consumo. Então, compras que são feitas literalmente sem CPF, né? Porque não quero ter de maneira nenhuma, tá dentro da sua base de dados. Então, acho que a gente tem esse grande desafio. Por quê? Porque ele quer experiência. Mas se eu não tenho seu histórico, se eu não sei quem é você, como é que eu vou te oferecer experiência? Como é que eu personalizo, né? Como é que eu personalizo? Então, para mim, esse é, na verdade, assim, um grande movimento que tem que acontecer das marcas em ensinarem os consumidores de luxo a compartilhar informação, para que eles tenham acesso a melhores experiências, para que eles tenham mais relacionamento duradouro com a marca. E não dependam do indivíduo, porque é isso, amanhã sai o vendedor dali, e aí? Aquele vínculo que existia marca-cliente, ele estava pautado num prestador de serviço. Nossa, mas e não necessariamente na marca. É um desafio enorme, porque se eu já fico de saco cheio de dar meu CPF na farmácia, se eu fosse bilionário, vocês não iam saber meu nome, gente. Exatamente isso, Caio. Mas é uma questão justamente, né, de como que a gente faz essa personalização, que a gente tem essa questão desse histórico para poder oferecer uma experiência de, olha, baseado nas outras interações que você teve, a gente pode te atender dessa forma, a gente pode te oferecer tais produtos, tem uma nova, uma atualização de algo que você já interagiu antes, como é que você faz isso sem os dados, né? Mas às vezes, então, vai ser algo que talvez ele não vai fornecer. Por isso mesmo que essa pessoa que está na ponta e está no contato, ela precisa ter muito essa noção, essa sensibilidade para poder trazer essa informação, né? Isso que não se pode perder. Se ela deu algum sinal ali, por favor, traga. Porque é em cima disso que as marcas vão conseguir agir. Exatamente. Kate, Cris, muitíssimo obrigado pela gentileza de oferecerem tanto tempo quanto conhecimento de vocês pra gente. Espero que a gente tenha novas oportunidades de bater papo aqui. Com certeza. Obrigada, Caio. Obrigada, Caio. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o LifeLongCast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa também. Te vejo no próximo. Tchau!